Fala, senhores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de dois assuntos que pegaram fogo aí essa semana no mundo do MMA. Vamos falar de Paulo Borrachinha e uma luta que pode redefinir a carreira dele. Vamos falar também da atitude deplorável de Johnny Walker, né, senhores? Assim, foi absolutamente um babaca, na minha opinião. Então, vamos sem enrolação? Vamos pro vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Conto com a força de vocês, preciso de 1000 inscritos, galera. Tô com 200 e pouco ali, mais ou menos 230. Preciso muito da ajuda de vocês, então não custa nada. Aperta o botãozinho aí, se inscreve, deixa o like, valeu? Vamos pro vídeo. A gente precisa falar do assunto, né, que repercutiu aí nos últimos dias, que foi o tratamento de Johnny Walker com Laerte Viana, nosso repórter, nosso jornalista do MMA e um dos melhores. Laerte Viana é gente boa demais, cara. Acompanho ele há muito tempo, inclusive uma das inspirações, né, para eu estar fazendo esse canal, para eu fazer os vídeos. Então, cara, foi deplorável, senhores, o que Johnny Walker fez. Para quem não assistiu, para quem não sabe o que aconteceu, se eu não me engano, ontem, na terça-feira, o Laerte fez uma entrevista com o Johnny Walker e ele simplesmente estava, assim, nem um pouco afim de dar entrevista, galera. Ele parecia meio com raiva ali. Não sei se tem muito relação ao Laerte ter amizade com o Walter, né? É o irmão dele, estava ali dando respostas curtas ali, meio que em deboche, mas o ápice da conversa foi quando o Laerte perguntou para ele sobre a pressão que ele carregava das últimas derrotas dele e tal, depois que ele venceu o chinês lá na China, né? Inclusive exaltando ele ali, e ele simplesmente surtou, galera, falou, que pressão? Que pressão, mano, que eu tenho? Foi uma pergunta extremamente profissional do Laerte e ele agiu como um amador. Galera, assim, eu acho que você, sendo uma figura pública do UFC, né? Você sendo famoso, sendo entrevistado, eu acho que você tem que ser um pouco mais profissional. É o mínimo. Responder algumas perguntas que você talvez não queira responder faz parte. E, sinceramente, isso pra mim não é a postura de um atleta de elite, não é a postura de um profissional. Uma série de erros aí do Johnny Walker na carreira e ele podendo, pelo menos, se mostrar simpático, igual o Michel Pereira, que tá vindo de algumas derrotas. Mas, cara, você vai entrevistar o cara, ele é uma simpatia de pessoa, continua sendo engraçado, embora ele não venha entregando muito nas lutas, mas o cara na entrevista ali, meu irmão, ele age como se ele tivesse, como se ele fosse um campeão. E, assim, perguntas duras, né? Ele sabe desenrolar bem, sabe responder. Todo lutador tem que ter isso, cara, tem que se esforçar para ser um profissional com as perguntas. Por mais que não goste da pergunta, você deve responder de uma forma profissional, né? Mas se teve alguém que saiu grande dessa entrevista, foi o nosso querido Laerte. Laerte, você é o cara, agiu com total frieza, total profissionalismo e ainda conseguiu inverter a situação, porque depois ele conseguiu fazer o Johnny se soltando com outras perguntas. Galera, eu sinceramente, claro que o Laerte é um profissional do ramo, já está há muitos anos nisso, mas eu não saberia lidar com a situação, sabe? Eu ficaria super tenso e sem graça. Assim como eu ainda fico para gravar os vídeos aqui, mas eu vou melhorando de acordo. Na minha visão como fã, o Johnny perdeu muito com isso, sua imagem, porque ele já não tá vindo numa sequência boa, ganhou ali o chinês ali como um zebra, tá sendo zebra de novo, tem um queixo muito fraco, embora ele não admita isso nas entrevistas, assim como ele não admitiu ali no Laerte. Porque, novamente, eu falando como fã, eu posso aceitar uma sequência ruim, né, de lutas, eu posso aceitar ele sendo nocauteado de forma avassaladora, mas o que o fã não aceita é a arrogância de um cara que simplesmente não tá fazendo nada na carreira, sabe? Não tá ganhando, não tá sendo brutalmente nocauteando, virando highlight de nocaute. Eu gosto muito do Johnny Walker, cara, como lutador. Mas como pessoa ele vem se apresentando, assim, muito fraco profissionalmente. Agora eu vou falar de um outro assunto sobre o Paulo Costa, né? Falar sobre o Borrachinha, que eu acho que muita gente não vai concordar, embora eu entenda, tá? Porque eu acho que o fã brasileiro de MMA, ele quer muito a jornada do herói, né? O estilo Charles do Bronx. O cara ser gente boa ali, o cara ser respeitoso. Só que o Borrachinha é completamente diferente disso, né, galera? Assim, o Borrachinha, ele gosta de ser o vilão, ele faz o papel do vilão. Tudo que ele fala realmente é pra irritar. Ele fala contra o público brasileiro pra irritar mesmo. Porque hoje, se você for reparar, quando você sente uma vontade, uma raiva mediante uma notícia que você vê, um reel no Instagram, qualquer coisa, aquilo às vezes te força a comentar ali, a dar um hate. Mas quando você vê ali o Charlinho com a família e tudo mais, geralmente a gente curte ali, fica feliz e acabou. Mas o ódio não, o ódio ele te move, ele te impulsiona. Eu acho que o Borrachinha paga o preço em relação a isso, porque ele sabe que a movimentação nas redes sociais retribui ele por esse modo de vilão.
Mas, cara, o Borrachinha, pra mim, é um cara completamente gente boa. Só que ele assumiu um personagem que ele viu que dá certo. E é por isso que ele tem a fama que tem. Mesmo não tendo uma carreira tão boa com essas últimas lutas dele que ele teve. Ganhou do Kopilov agora, o Borrachinha tá em alta de novo. Ou seja, o cara sabe promover luta. E agora, se ele ganhar o Azamat, ele já vai poder disputar cinturão, cara. Sim, ele é um cara muito expressivo e ele vai ser muito expressivo nos meio pesados. Se ganhar essa luta, ele não volta pros médios, tá, galera? Essa é a minha opinião. Eu, como fã, como um brasileiro, tô torcendo pro Borrachinha. Eu acho que ele vai ganhar, acho que ele vai controlar a distância com aquele chute forte que ele tem. Se possível, até um nocaute, porque o Azamat ainda não enfrentou ninguém da prateleira de cima. E o Borrachinha, sem cortar muito peso, eu acho que ele é um excelente lutador, cara, pra essa categoria. Mas deixe aí nos comentários o que vocês acham. Não esquece de curtir o vídeo, por favor, mais uma vez. Não se esquece de se inscrever, galera, que é o principal agora. É o foco pro canal crescer. Você se inscrevendo não custa nada e vai me ajudar a bater 1000 inscritos pra minha meta. Valeu? E é isso. Volto pra mais vídeos. Conto com você. Fui!